Olá, boa noite, a paz do Senhor, queridos irmãos. Que Deus venha estar abençoando a todos, em nome de Jesus, a todas as casas, a todas as famílias. Eu queria nesta noite estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Estar refletindo sobre uma palavra. Está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 26, 57, onde diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrando, assentou-se entre os serventuários. E aí mais na frente, aqui no 69, diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa passagem é uma outra parte de quando Jesus fala com Pedro sobre a fidelidade de Pedro, sobre o amor de Pedro. E Pedro declarou amor para Jesus, que o amava. E nessa palavra conta que quando Jesus foi preso e começou as tribulações, os problemas, Jesus foi preso, açoitado, xingado, levado até as autoridades daquela região. Então houve ali um caos, houve ali um princípio, um momento de dificuldade para aqueles discípulos. Aqueles discípulos ficaram temerosos. E a Bíblia conta que Pedro acompanhou ali para ver o que estava acontecendo com Jesus. Mas a Bíblia nos conta que quando algumas pessoas começaram a reconhecer Pedro, Pedro negou a Jesus. Pedro disse: não conheço, não estou com ele. Pedro ficou com medo do caos. Pedro, naquele momento, ele achou que Deus, que Jesus, havia perdido o controle de todas as coisas. Pedro achou ali naquele momento, no seu coração humano, que ali não tinha mais saída, que ele não poderia se declarar do lado de Jesus, que ele não poderia mais orar, não poderia mais pregar a palavra, porque havia o caos. Porque o problema estava instalado naquele momento. E Jesus negou. E Pedro negou a Jesus. E muitas vezes nos deparamos com essas situações. Somos cristãos, cremos na palavra de Deus, declaramos o nosso amor total a Jesus nas igrejas, declaramos o nosso amor a Jesus quando louvamos, como cantando, quando tudo vai bem. Mas muitas vezes em situações como essa que estamos passando no Brasil, em que muitas vezes nos pegamos com medo, nos pegamos temerosos, nós chegamos a achar que Deus não está mais no controle. E aí no livro de Isaías 41, 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo
e te sustento com minha destra fiel. Irmãos, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação em que Deus não possa agir em nossas vidas. Ou seja, Deus continua comandando todas as coisas, Deus continua de olho em todas as coisas, Deus continua a cuidar de nós. Mesmo que pareça que está fora do controle a situação. Irmãos, eu quero enfatizar que estar no controle de tudo não significa que ele precise manipular o processo em todo o tempo. É como um presidente de uma grande empresa, ele não precisa estar... Ele só entra em ação, ele só toma... Só escolhe ali, só toma uma decisão, só toma o controle quando é necessário. E assim é o nosso Deus. Ele está vendo todas as coisas. Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Ele continua no controle. Irmãos, pensando nessa situação, eu estava refletindo sobre esse tempo que estamos passando, sobre isso que estamos vivendo no Brasil, sobre isso que está acontecendo no mundo. Falam-se que só aconteceu situações como essa, de retirada, de acolhimento nas suas casas, na Segunda Guerra Mundial. E eu fico pensando, Deus nos preparou para viver esse tempo. Deus nos capacita para viver esse tempo. Deus nos capacita para viver essa situação. O que nós precisamos entender é que nós precisamos persistir. O que nós precisamos entender é que nós precisamos continuar orando, entregando todas as coisas nas mãos do Senhor. E eu venho refletir também em relação a isso, sobre Deus estar nos colocando a viver esse tempo, a nos capacitar para viver esse tempo. Que Deus capacitou homens e mulheres para viver no tempo de Israel, para tomar a decisão de crer no Senhor, de fugir daquele cativeiro, de fugir daquele tempo de escravidão. Deus capacitou aquele povo, Deus ajudou aquele povo. E nos momentos como esse, que prenderam Jesus, eu venho refletir sobre a capacitação que Deus colocou para aqueles discípulos, a capacitação que Deus deu para aqueles discípulos depois que Jesus morreu, a capacitação para aqueles discípulos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Deus capacitou, Deus capacita, Deus ajuda, Deus abençoa, Deus continua conosco. E muitos outros tempos e muitas outras situações nós ainda vamos vivenciar, onde a fé é provada, onde a fé é necessária que seja expressada a fé. Muitas e muitas outras situações em que precisamos exercitar a nossa fé. Continue a crer, irmãos. Continue a agir em direção à sua fé. Não deixe de orar pela sua família. Não deixe de orar pela sua casa. Ore pelos comércios dos irmãos. Ore pelos empregos dos irmãos. Ore pelas finanças da sua casa. Porque Deus continua a controlar todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, encorajam os irmãos a continuarem orando todos os dias na sua casa, a juntar a sua família, fazer um culto, orar pelo Brasil. Continue a orar. Vamos orar juntos. Ore todas as noites. Escolha um horário para estar orando, mas não deixe de orar. Se aproxime de Deus. Santifique-se. Em nome de Jesus. Não deixe de pedir a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, a proteção do Senhor. E não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos
A graça e a paz do Senhor.